Hoje, nesta conversa, nós vamos falar de todas as funções que estão envolvidas no ser criadora de bijuteria. O que é que isso implica? O que é que isso envolve? O que é que tem que se fazer? A criação de bijuteria não se limita única e exclusivamente à produção da peça, à criação do design, à junção daquilo que são os vários elementos para construir um colar, uns brincos, uma pulseira, o que for. Então não é só isso, porque se fosse só isso era de facto maravilhoso, não é? Passaríamos o nosso tempo a fazer aquilo que mais gostamos. Mas depois há outras tarefas que têm que ser feitas para que aquilo que nós criamos possa ir parar à mão de alguém e alguém usar, alguém sentir satisfação com aquela peça. Portanto, há muito mais coisas envolvidas do que propriamente só criar as peças e fazer o seu design e a sua montagem. Por isso, é de facto muito importante organizar o tempo que nós temos, a nossa rotina, nas várias funções que implicam essa criação das peças na nossa marca. Então, e que tarefas são estas, que funções são estas que a criadora de bijuteria também tem que fazer? Não é? Ela acaba por ser a pessoa que sonha de alguma forma em criar esta ou aquela peça, em conseguir fazer com que a sua marca cresça, com que a sua marca seja conhecida, seja popular. De facto, ela é a sonhadora numa das partes das suas funções. Não é? Ela tem que procurar inspiração, ela tem que se informar sobre as tendências de moda, ela tem que saber sobre as tendências de cores. Portanto, há informações que ela tem que pesquisar, ela tem que ser pesquisadora e investigadora para poder inspirar-se e criar então os seus designs, as suas criações de uma forma enquadrada em tudo o resto, obviamente. Portanto, além da sonhadora, ela é investigadora. Depois também vai estudar, porque nenhum trabalho, nenhum tipo de fazer, não é, daquilo que nós gostamos de fazer, funciona se nós não nos aperfeiçoarmos. Portanto, temos obrigatoriamente que ir estudando para que cada vez melhor as nossas peças sejam mais elegantes, mais bonitas, mais apelativas, mais bem acabadas. Nós temos que estudar as técnicas, temos que aprimorar essas técnicas, temos que procurar saber se é possível fazer melhor do que aquilo que estamos a fazer. Portanto, há aqui uma série de cuidados com o estudo na prática daquilo que é preciso saber para melhorar. O intuito aqui do estudar é melhorar a produção da peça, melhorar o acabamento, melhorar o design. Portanto, é de facto um trabalho de pesquisa intenso e de estudo intenso, porque só melhorando, só aprimorando cada vez mais as tuas peças, elas vão adquirindo cada vez mais valor. E atenção, quando eu falo aqui em valor, eu não estou a falar de preço, estou a falar do valor que a peça acaba por adquirir quando tem um trabalho cuidado, quando tem uma produção realmente cuidada. Não é? E também a criadora de bijuteria é aquela que vai conhecendo ao longo deste estudo cada vez mais formas diferentes de trabalhar os materiais que utiliza, como é que os pode trabalhar por forma a que resulte numa peça mais elegante, mais apelativa, que cativa o nosso cliente-alvo. Então, este estudo é, vamos pôr assim, contínuo ao longo do tempo. Eu vou produzindo as minhas criações, mas ao mesmo tempo vou criando, então, também a par com isso da criação, vou criando aqui um hábito de estudo. Hoje vou estudar mais aprofundadamente sobre determinada técnica, vou experimentar fazer de outra maneira, vou tentar juntar materiais que não tinha pensado juntar. Portanto, tem que haver aqui sempre presente um estudo, uma investigação que nos leva a fazer diferente e a aprimorar aquilo que nós já fazemos. Mas também, além desta tarefa de investigadora, de pesquisadora, de estudante
na área, também vai procurar informar-se sobre como desenvolver o seu negócio, como desenvolver a sua marca. Afinal, se produzirmos peças de bijutaria e as colocarmos dentro de uma gaveta, estão produzidas, não é? Elas estão criadas, estão ali guardadas, mas não é só isso. Nós criamos, produzimos para as vender, para alguém as usar, não é? Então, a criadora de bijutaria também tem essa tarefa. Ela tem que procurar informar sobre como é que ela pode desenvolver a sua marca melhor, de uma forma mais eficiente, para chegar a mais pessoas, para poder vender e ter o seu sucesso e ir ao longo do tempo tendo cada vez mais clientes, cada vez mais possibilidades de venda. Ela tem que procurar de facto desenvolver a sua marca de forma eficiente para conseguir vender. É outra tarefa que é incutida à criadora de bijutaria. Ela tem que saber, ou procurar saber, não é? Como é que se faz isso, de como posicionar a sua marca no mercado da criação de bijutaria feita à mão. Ela tem que entender onde é que a sua marca encaixa, não é? Como é que ela pode fazer com que a sua marca sobressaia no mercado. Não é? Para que o seu cliente, o seu potencial cliente possa vir até ela. Então, esta criadora de bijutaria tem um papel acrescido, porque não só tem que produzir, como tem que vender. Outra tarefa que a criadora de bijutaria tem é gerir o seu negócio, seja ele um negócio físico, seja ele um negócio online. Da mesma forma, tem que haver aqui uma gestão deste negócio para ele funcionar. Tem que atrair clientes, tem que fazer as vendas, tem que gerir toda a parte burocrática da marca, porque há uma parte burocrática. Nessa parte burocrática, ela tem que organizar as regras, definir essas regras do negócio, o que é que vai aceitar para o seu negócio, o que é que não vai aceitar, vai definir preços, tem que fazer a precificação dos seus trabalhos, com vista ao lucro, obviamente. Portanto, toda a precificação tem que incluir uma série de aspectos para que haja um ganho efetivo no trabalho que está a desenvolver. Tem que definir a forma de produção, como é que vai produzir, em que horas é que se vai dedicar apenas à parte da produção. Portanto, tudo isso tem que ser definido, tem que estar presente na sua cabeça, no seu funcionamento, esta organização, esta orientação do próprio tempo, porque senão vai-se perder com tanta coisa para fazer. Portanto, há que definir horas em que naquelas horas nós estamos apenas a produzir. Há que definir horas em que naquelas horas nós estamos só a pensar em estratégias de atração de clientes. Portanto, é importante fazer desta forma para poder otimizar o nosso tempo na criação de bijutaria. Mas a criadora de bijutaria, além disto tudo que eu já falei, ainda tem a tarefa de definir as políticas da marca. Vai aceitar pagamentos de que forma? Vai entregar o seu produto ao cliente de que maneira? Vai ter que definir também um plano de negócios para que tudo funcione, não é? Vai aceitar cartões de crédito, vai aceitar pagamentos por cartão, vai aceitar só em dinheiro, vai aceitar pagamentos por PayPal, vai aceitar pagamentos por outras formas de pagamento, transferência bancária, o que seja. Como é que ela vai definir estas regras para que, quando o seu cliente perguntar alguma coisa, ela saber responder e ter a resposta, como dizemos por cá, na ponta da língua, ok? Vai ter que definir também horários de trabalho, porque isto de trabalhar por conta própria, não é? Ou mesmo por hobby, acaba por fazer com que tínhamos que pôr uns limites, porque senão não paramos, não é? Dá prazer criar peças, obviamente, temos imensas coisas para fazer, mas também temos uma vida pessoal que temos que cuidar também. Então, definir os horários também é uma das tarefas que esta criadora de bijutaria vai ter que fazer. Decidir que vai começar às 8 da manhã ou às 9 da manhã e que vai terminar às 6 da tarde ou às 7 ou às 5, e que trabalha ao sábado de manhã ou que não trabalha ao sábado de manhã, vai ter que definir estes horários, porque senão vai estar constantemente dentro do trabalho e vai penalizar a parte pessoal e familiar.
Também não pode acontecer. Nós temos várias vertentes, a profissional, a pessoal, a íntima, a familiar, e temos que a respeitar para nós conseguirmos estar bem connosco próprios, não é? Portanto, a definição de horários é de facto muito importante para que não haja depois a sensação de uma sobrecarga e parece que não se tem tempo para nada. Não, se formos organizados ao ponto de definir horários para cada coisa, nós conseguimos perfeitamente fazer tudo o que há para fazer sem stress, sem estar aflitos com as situações. Depois, outra situação, outra tarefa que a criadora de bijuteria tem que fazer é definir a forma como entrega os seus produtos aos seus clientes. Como eu falei há pouco, isso é importantíssimo. Que embalagens é que vai utilizar? Vai embalar o produto ou não? Vai utilizar saquinhos? Vai utilizar envelopes? Vai utilizar papel craft? Vai utilizar caixinhas? Como é que vai entregar? Tem que definir, porque na hora de entregar o seu artigo ao cliente tem que saber isto, não é? Para que tudo flua com mais facilidade. Não é? Então, estas tarefas são todas fundamentais. Não dá para ser criadora de bijuteria e não fazer estas tarefas, porque senão não consegue vender, obviamente. Estas tarefas proporcionam o bom funcionamento de toda a organização da vossa parte produtiva. Não é? Produzem e têm uma sequência. Produzem e embalam e entregam ao cliente e vendem. Portanto, isto tem toda uma sequência, mas para chegar ao cliente há toda uma estrutura, há que ter angariado clientes, há que realizar estratégias de marketing para os angariar, há que ter estratégias de marketing para os fidelizar, para os manter como clientes ao longo do tempo. Portanto, é toda uma estrutura que está envolvida na criação de bijuteria, não é só criar a peça, não é só criar o colar, criar a pulseira, não é. Okay? Porque quando o cliente vem ter connosco com determinadas perguntas, com determinadas questões, nós já temos que ter as respostas elaboradas, nós já temos que saber o que é que vamos dizer ao cliente quando ele vem fazer uma reclamação, quando alguma coisa se estragou, se danificou, nós temos que ter resposta. Quando ele nos pergunta se aceitamos pagamento por este ou por aquele meio, nós temos que ter resposta. Quando ele vem e compra e diz, isto é para oferecer, eu gostava tanto de uma embalagem acima, nós temos que ter resposta. Porque tudo isso vai alimentar não só a relação positiva e agradável com o teu cliente, vai permitir que ele volte, porque isto vai consolidar a relação, é agradável poder ter uma resposta positiva deste lado e ele vai voltar a comprar, ele vai recomendar. Então, todas estas respostas têm que estar definidas, vocês têm que as ter já organizadas para as poder dar ao cliente e para que o vosso negócio, da vossa marca, funcione facilmente, com fluidez, seja fácil para vocês o cliente fazer uma pergunta e vocês já terem a resposta, vocês já saberem o que é que lhe vão dizer sobre aquela questão. Têm que pensar nisso a priori, tem que pensar nisso antes do cliente vir ter convosco e fazer a tal pergunta. Vocês têm que imaginar o que é que o cliente vos poderá perguntar sobre o funcionamento do vosso negócio, para terem então as respostas já elaboradas. Claro, pelo percurso, não é, desta caminhada, digamos assim, de criar bijuteria, pelo percurso, vocês vão tomando decisões, eventualmente, que são até decisões que hoje são de uma forma e que daqui a um mês são de outra. Vocês podem alterar as coisas, podem pensar numa forma de agir com o cliente e passado um mês ou dois achar que podem corrigir e podem melhorar aquela forma de lidar com o cliente e passam a fazer de outra maneira. E está tudo certo. Essas decisões são necessárias para que tu possas alcançar os teus objetivos e as tuas metas na tua criação de bijuteria, seja ela feita por um hobby ou seja ela feita profissionalmente, em que fazes disto o teu ganha-pão, como se costuma dizer. Portanto, decisões podem ser alteradas, mas elas têm que estar tomadas. Há que ter definido tudo o que o cliente possa perguntar sobre pagamentos, sobre entregas, envia pelo correio. E se alguém vai ao teu blog, vai ao teu Facebook, ao teu Instagram, vê lá alguma coisa que gosta, mas vive a 1000 km, não manda pelo correio, que chatice.
tem que saber se manda pelo correio, se não manda, quais são as condições de mandar pelo correio, quais são os fretes envolvidos para as várias áreas do teu país ou do mundo, se vendes para o mundo inteiro. Tens que ter isto pronto, estas respostas têm que estar prontas, porque o cliente vai perguntar e vai precisar de uma resposta ou imediata no presencial, ou então uma resposta em 24 horas se for online. Então, definir tudo isto é de extrema importância e são tarefas que a criadora de bijutaria tem que fazer. Não tem como não fazer, porque senão não vende, ok? Mas, lá está, por falar em vendas, ela tem que ser a vendedora. Ela tem que saber como vender, ela tem que saber o que falar ao seu cliente para conseguir vender, ela tem que saber como, eu vou pôr a palavra porque é isto, como encantar o seu cliente para o fidelizar, para ele voltar, para ele a recomendar. Esta criadora de bijutaria tem que ter um discurso e uma atitude que seja congruente com a venda agora e a venda mais tarde. Okay? Tem que alimentar aqui uma relação com o seu cliente que lhe permita vender hoje e vender daqui a um mês e vender daqui a 3 semanas e voltar a vender ao mesmo cliente. Okay? Portanto, outra tarefa, vender. Ai, Silvia, mas vender é a parte que eu não gosto. Pois é, mas se vai criar bijutaria, tem que reestruturar aí o que sente em relação às vendas, porque tem que vender, porque cria bijutaria para vender, para ter sucesso, para ter liberdade financeira. Então, obrigatoriamente, tem que aprender estratégias de venda, tem que saber como lidar com o seu cliente, para que em vez dele comprar, por exemplo, uma peça, compre um conjunto, em vez de comprar só o colar, compra colar e brincos, ou compra colar e pulseira e brincos. Portanto, há que haver aqui um trabalho na vossa maneira de pensar sobre isto, que vos permita, de facto, vender, porque é um passo fundamental da criação de bijutaria. Cria-se para vender, para obter liberdade financeira e sucesso ao longo do tempo. Portanto, não dá para contornar a parte de que a criadora de bijutaria também é vendedora, não é? Mas, lá está, também é vendedora daquilo que produz. Portanto, ela tem que ser produtora, ela tem que ser a técnica de produção, ela tem que conhecer as técnicas, ela tem que conhecer os materiais, ela tem que ter uma noção de design no sentido de compor o design daquele colar ou daquela pulseira de forma a que fique apelativo, que cative, que seja bonito. Portanto, há aqui uma necessidade também de produzir a peça da forma que ela possa ter mais sucesso junto dos clientes, não é? A combinação de cores, a combinação de materiais, que seja apelativo. Portanto, esta vendedora que falávamos há pouco também tem que ser a técnica de produção com tudo o que isso envolve. E o que é que isso envolve? Também tem que organizar o estoque das peças avulso que possa ter ou o estoque das peças prontas. Tem que haver uma organização de tudo isto para quando o cliente chega, ela saber que tem aquele colar que o cliente diz que gostava. Eu gostava, mas é que se fosse assim. E a vendedora, mas eu também tenho ali um que eu fiz desta forma ou daquela cor, vou-lhe mostrar, não está exposto, mas vou-lhe mostrar. E é possível vender até aquilo que não está à vista, não é? Não puseram uma foto no Instagram ou no Facebook, não puseram na vossa feira na banca da feira de artesanato, mas têm esse produto feito, pronto para colocar à venda. Então vão buscar e vão mostrar ao cliente. Ele, era mesmo isto que eu procurava. Muitas vezes acontece dessa forma. Portanto, há que organizar estoques das peças avulso e há que organizar estoques das peças prontas. Mas a tal produtora que eu falava há pouco, a parte técnica, a técnica de produção, ela também tem que orientar as compras, porque não consegue produzir se não comprar elementos para poder fazer a produção. Então tem que organizar o estoque que tem, o que é que falta, o que é que gastou, o que é que já não tem, o que é que falta comprar de novo. Toda esta organização tem que acontecer, porque senão às tantas quer produzir, faltam-me os elos não sei quantos, faltam-me os pinos não sei quantos, e dar conta na hora depois não tem para produzir. Então
a priori, também tem que se preocupar esta técnica de produção em orientar as compras aos próprios fornecedores daquilo que lhe falta, não é? Daquilo que está em falta. Ninguém está aqui a dizer para comprar muito de peças avulso, mas tem que ter um mínimo para poder trabalhar. E isso não pode faltar no vosso estoque de peças avulso. Então esta criadora de bijutaria, além de vendedora, além de produtora da peça, tem também que organizar toda a parte logística de estoque, orientar compras nos fornecedores, organizar os seus materiais nas caixinhas organizadoras para estar tudo no sítio certo, à hora que precisar dos materiais, saber onde é que eles estão. Tudo isto tem o seu tempo próprio na criação de bijutaria e é preciso que o façam para não perderem tempo, por exemplo, à procura das peças quando precisam delas. Está bem? Portanto, mais uma tarefa que a criadora de bijutaria tem que fazer e que, se trabalhar sozinha, depende só dela, realmente as coisas fluírem e funcionarem. O processo todo de criar, organizar tudo o que há para organizar e vender, tudo isto depende dela, não é? Mas a criadora de bijutaria também tem que ser fotógrafa. Pois é, porque se decidir trabalhar online, vai ter que tirar fotos para colocar nas redes sociais, vai ter que tirar fotos para colocar no seu site, ou no seu blog, ou enviar por e-mail. Portanto, as fotos terão que ser apelativas, terão que ser nítidas, focadas, terão que ter um cenário adequado, terão que ser clean, como se costuma dizer, não é? O cenário tem que ser limpo, tem que haver respiro ali à volta da peça, ou seja, tem que haver uma preocupação com o momento de tirar a fotografia para quando ela vai para a net, ela ser apelativa, ela criar desejo no vosso cliente de a ter ou na vossa cliente. Portanto, a criadora de bijutaria também tem que ser fotógrafa, porque ela tem que se preocupar em colocar na net as melhores fotos possíveis para que possa realmente vender a peça. E as fotos vendem ou não vendem. Quanto melhor for a tua foto, mais desejo vai gerar no teu cliente. Então, sim, as fotos boas vendem e as menos boas talvez não vendam tão bem. Então, preocupação da criadora de bijutaria, ser fotógrafa e tirar boas fotos para poder ter um bom resultado nas suas vendas na internet. Não é? Para colocar essas fotos na net, naturalmente vocês depois terão que ter um perfil no Facebook, um perfil no Instagram, um site ou um blog em que vocês vão pegar nessas fotos e colocar lá para vender. Mas a foto tem que ser apelativa, a foto tem que estar bem tirada, a foto tem que ter alguns cuidados que vão fazer com que o teu cliente olhe para a foto e diga: uau, que coisa gira, eu quero isto. Ok? Mas, além disto tudo, a criadora de bijutaria tem que dar resposta no pós-venda. Não é só vender. A pessoa pode, passar de uns tempos, vir ter connosco e abriu-se aqui partiu-se, não é abriu-se um L, é partiu-se. Será que podemos resolver? Que chatice, eu ia para usar e ele desmanchou-se e caiu uma pedrinha. Vamos resolver. Portanto, a criadora de bijutaria, além disto tudo que eu já falei, ainda tem que ter a capacidade de gerir a situação menos agradável do partiu, do abriu, do caiu uma pedra, não é? Há aqui uma necessidade de poder colmatar o problema que este cliente teve, poder resolver a necessidade deste cliente de reparar a peça, haver aqui um cuidado em manter este cliente, porque ele ficou aborrecido com aquilo, então vamos repescá-lo, não é? Para ele não deixar de nos comprar no futuro. Então, esta criadora de bijutaria também tem que saber dar resposta no pós-venda, tem que saber o que dizer ao cliente, tem que saber ser amável nessa situação e educada nessa situação de reclamação. Quando eu digo reclamação, o cliente pode até nem vir chateado, mas vem ter connosco porque teve um problema com a peça e nós temos que ter a capacidade de o resolver, se não na hora, em poucos dias, por exemplo, não é?
Portanto, é outra tarefa que a criadora de bijuteria tem que fazer. Mas além disto, nós falávamos há pouco de tirar fotos e de colocar fotos na net e tudo isso, mas para que isso aconteça, para que vocês consigam tirar as fotos e colocá-las na net para vender, também têm que ser criadoras de instrumentos digitais, ou seja, têm que criar o vosso site, não é? Se não tiverem ninguém que o faça por vocês, porque há formas de o fazer gratuitamente e podemos começar com sites básicos, por exemplo, no wix.com, então também têm que criar o site. Também têm que criar os perfis nas redes sociais que vocês optarem por trabalhar, se optarem pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou pelo Pinterest, por onde começarem, vocês têm que ir a essas redes sociais, criar o perfil para poder então depois publicar as vossas fotos. Portanto, a criadora de bijuteria também tem esta tarefa de criar o site, de criar os perfis nas redes sociais. Ela tem que também preparar, além disto tudo que eu falei, ela tem que preparar também toda a documentação que é para entregar, por exemplo, à contabilidade. Se fizer faturação, emitir recibos aos seus clientes, esses recibos não vão ficar ali dentro da gaveta, eles têm que ir para a contabilidade. Portanto, toda esta documentação tem que ser preparada, tem que ser enviada ou digitalizada ou pessoalmente, mas tem que ser remetida à contabilidade. Essa tarefa também tem que ser feita, não é produzir só a peça, mas sim todas as tarefas e as funções envolventes. O cliente comprou, pediu-lhe o recibo, passou o recibo, esse recibo tem uma finalidade, é ir parar à contabilidade para poder ir ser contabilizado pelas finanças. Portanto, tudo isso é um trabalho acrescido da criadora de bijuteria, é uma tarefa que ela tem que realizar. As funções são inúmeras que temos de fazer e que estão de facto a cargo da criadora de bijuteria se trabalhar sozinha, e isto obriga a que ela se divida ao longo deste processo em todas estas tarefas e consiga organizar um tempo para cada uma delas para não estressar, obviamente, porque são muitas tarefas para fazer e ou se organiza ou acaba por se sentir um pouco perdida no meio de tudo o que há para fazer, não é? E também ter tempo para encaixar todas estas funções na mesma pessoa, que é na criadora de bijuteria. E este tempo tem que ser organizado, tem que definir naquela hora, naquele dia, aquela hora que está definida para trabalhar na criação de bijuteria, ou eu crio, ou eu atraio clientes, ou eu organizo e defino formas de trabalhar, ou eu organizo o meu estoque. As horas que têm livres para trabalhar na criação de bijuteria têm que ser divididas por todas as tarefas que há para fazer. E aí tem que assumir a função, ou seja, nesta hora eu vou assumir a função de produtora da peça. Nesta hora eu vou definir que sou a marketeer e tenho que ir angariar os meus clientes e estudar estratégias e pensar em estratégias que possam trazer mais clientes até mim, e no dia seguinte, aquela hora que eu tenho definida para a criação de bijuteria, eu tenho que organizar o meu estoque ou tenho que ir fazer as compras aos fornecedores. Portanto, tudo isto é assumir uma função naquele momento, naquela hora, não é? Na hora seguinte que estiver disponível, vou assumir outra função, porque assim estão sempre organizadas e conseguem otimizar o vosso tempo na criação de bijuteria e não se sentirem perdidas. Usem a vossa agenda. Nós já falámos aqui alguns nestas conversas da importância de ter uma agenda. Então definam na agenda o que é que vão fazer naquela hora que decidiram que iam criar bijuteria naquela hora. Qual é a função que vocês vão fazer naquela hora livre? É a produtora? É a vendedora? É a marketeer que vai angariar clientes? É a administradora que vai definir regras para o negócio e condições para as vendas? Qual é a função que vocês vão assumir naquela hora, naquele dia? É importante definir isto para se sentirem com rumo, não é? Orientadas dentro de todo o percurso e dentro de todo
toda esta jornada, este caminho da criação de bijutaria. Porque de forma organizada, de forma orientada, de forma sistematizada, ou seja, à segunda-feira naquela hora eu faço sempre produção, à terça-feira naquela hora eu faço sempre divulgação ou promoção da minha marca nas redes sociais, à quinta-feira naquela hora eu faço sempre fotos dos meus trabalhos que são novos, que estão produzidos há pouco tempo. Esta definição de horários para cada função é de extrema importância para vocês se sentirem orientadas dentro daquilo que há, de tudo o que há para fazer dentro da criação de bijutaria. Porque é um processo, é um caminho que vocês têm que percorrer, desde comprar as peças a avulso, criar a peça, aliás, dizendo melhor, porque é um caminho, porque é um processo, desde comprar as peças avulso no fornecedor, organizar essas peças dentro de caixinhas organizadoras para estar tudo no sítio à hora que vocês precisam, sem terem que andar à procura de nada, criar a peça em si, pensar no design, pensar no modelo, pensar nas cores, pensar na mistura de materiais, tudo isso acontece depois de comprarem as peças avulso e depois de as organizarem. Mas depois de produzir a peça, há também que organizá-las ou na vossa mesa da feirinha de artesanato ou nas fotografias que têm que tirar para colocar no site ou nas redes sociais, mas a seguir têm que proceder à venda, portanto têm que angariar clientes, têm que ter feito um trabalho de angariação de clientes para que alguém compre as vossas peças. Mas depois têm que entregar a peça ao cliente e ela tem que ser entregue numa embalagem condigna, não é? Que seja merecedora, digamos assim, do vosso trabalho, para que o cliente fique bem impressionado e realmente volta a comprar convosco. Portanto, é todo um percurso, é todo um processo que tem várias etapas e cada uma destas etapas implica que vocês realizem várias tarefas para concluir essa etapa. E isso é fundamental para o bom funcionamento da vossa marca, do vosso negócio. Portanto, a criadora de bijutaria não é só criadora de bijutaria, não é só a produtora, tem todas estas tarefas envolvidas. Então não se esqueçam disso quando decidirem, é verdade, pela criação de bijutaria, que têm realmente muitas outras tarefas para fazer, mas que vos podem dar igualmente prazer fazer. Porquê? Porque a meta, o objetivo é a venda, é a independência financeira, é conseguirem vender os vossos trabalhos para terem sucesso ao ponto de não precisarem de depender de ninguém, por exemplo, terem a vossa liberdade financeira. Não é? Portanto, essa é a meta final, essa é a meta, o objetivo que se quer alcançar aqui. Então, todas estas tarefas de que eu falei e que têm que ser feitas, acabam por ser feitas com prazer, porque elas vão contribuir para aquilo que é a vossa meta final, para aquilo que é o vosso objetivo final. Não é? E vão facilitar, se organizarem tudo de forma com horários, com dias, tudo marcado, então vocês vão conseguir realizar todas estas tarefas com facilidade, com fluidez e tudo vai ser tranquilo. Espero que todas estas informações que eu vos passei aqui possam ajudar a organizar melhor todo o vosso processo de criação de bijutaria, relativamente aos dias, aos horários que podem trabalhar na vossa criação de bijutaria, para que seja de facto mais tranquilo. E por hoje ficamos por aqui. Vemo-nos na próxima conversa. Até lá!